Qual seria a sua reação se olhasse, saindo daqui de um cemitério como esse, uma carruagem com mulas sem cabeça? Tente imaginar o cenário. Daqui desse cemitério saiu uma carruagem com mulas decapitadas, saindo fogo no lugar de suas cabeças, carregando ninguém mais, ninguém menos que Ana Jansen. O barulho assustava os moradores da região e crianças. Sendo a história verdade ou mentira, Ana Jansen existiu. Nos dias de hoje, chamaríamos ela de mulher empoderada, dona do próprio nariz. Se você quer conhecer a história da Ana Jansen, é só continuar com a gente. Mas quem de fato foi Ana Jansen? Essa mulher ilustre veio de família humilde, se casou com o homem mais rico da cidade, ficou viúva, acabou herdando uma grande fortuna e se tornando uma grande empresária e política brasileira. Mas quem conta essa história pra gente é o historiador Euges Lima, especialista na vida, na carreira e história de Ana Jansen. Pois é, Ana Jansen foi uma importante mulher do século XIX, uma importante matrona, senhora de escravos do século XIX, mas também com bastante influência e poder político, econômico, e que dominou, né, de certa forma, o cenário político, econômico e social, né, da São Luís oitocentista do século XIX. Então, uma mulher, de certa forma, à frente da sua época, né? Então você imagina uma sociedade machista, escravista, ludovicense do século XIX, uma mulher tendo todo esse destaque, né? Então realmente uma figura histórica ímpar, né? Bastante importante, e que tem muita controvérsia e que acabou virando uma figura lendária. O fato é que o bisavô dela, que era o Cornélio Jansen Pereira, ele veio para o Maranhão para comandar uma serraria, né? E acabou essa serraria indo à falência, não dando certo, e é assim que os Jansen, né, os Jansen ancestrais de Ana Jansen, eles chegam ao Maranhão, né? Então quando Ana Jansen nasce, né, ela não tem, ela vem de uma origem humilde, né? Quando ela nasce, ela já nasce numa família pobre, né? E muito jovem ela se torna mãe solteira, né? Então mais um ingrediente, né? Mãe solteira, numa São Luís da primeira metade do século XIX, era algo terrível, né? Uma coisa que excluía da sociedade. Mas mesmo assim ela conseguiu, né? Era uma mulher forte, não há dúvida disso. Então ela, mãe solteira, ela acaba tendo um relacionamento com um dos homens mais ricos de São Luís, que era o Isidoro Rodrigues Pereira. Era filho, né, de um dos homens mais ricos de São Luís, depois se torna um dos homens mais ricos da cidade. Ana Jansen tem um relacionamento com ele, né, mesmo sendo mãe solteira. E aí quando a mulher do Isidoro Rodrigues Pereira falece, ele formaliza essa relação com Ana Jansen, ou seja, ele se casa com Ana Jansen, né? Então veja que a história, né, a biografia da Ana Jansen está cheia desses ingredientes, né, de uma mulher à frente do seu tempo e que supera, né, todos os obstáculos e as dificuldades que a vida lhe impõe, né? E aí quando ela casa com Isidoro, ela bem mais jovem, e depois ele falece. Quando ele falece, ela herda a sua fortuna. Ana Jansen, ela casa 2 vezes, né? E tem outros relacionamentos, e por final depois ela casa também com uma outra pessoa. Enfim, ela casa 2 vezes. Ela tem ao todo, durante a sua vida, 11 filhos. Ela tem uma prole grande. Ela vai ter uma influência não só no campo
econômico, dos empreendimentos, mas também na esfera política. Então ela tinha vários inimigos na política, na economia, né, como o Comendador Meireles, próprio Cândido Mendes, né, que na época, quando viveu aqui em São Luís, que era deputado, era um dos grandes adversários dela, né? Então, essa fama dela de senhora de escravo, muito cruel, muito má, que foram criadas a respeito dela, né? Todo esse estigma serviu para amedrontar, né? Principalmente as crianças. Essa lenda da carruagem de Ana Jance, talvez uma das lendas mais famosas de São Luís. De fato, Ana Jance possuía uma carruagem, né? Diga-se de passagem, a carruagem mais luxuosa, mais bonita de São Luís, de meados do século XIX, era dela. Então daí que vem a história da carruagem. E aí no século XX, principalmente na primeira metade do século XX, essa lenda da carruagem, ela teve muita força. Nós estamos na Rua Rio Branco e esse casarão foi uma das moradias da Ana Jansen. Inclusive, foi nesse lugar que ela passou os seus últimos dias de vida. Hoje, diferente do que era antes, é uma clínica oftalmológica. Ana Jansen, ela teve várias residências, na verdade, né? Mas quando ela faleceu, né, Ana Jansen faleceu no dia 11 de abril de 1869, né? Ela residia na rua, que na época era chamada de Rua dos Remédios, que hoje é a Rua Rio Branco, aquela rua que dá acesso à Praça Gonçalves Dias, né, onde hoje me parece que tem uma clínica oftalmológica. Então ela residiu ali, aquela foi a última residência dela. A Ana Jansen, ela morre em 1869, ela foi sepultada no cemitério Bom Jesus dos Passos, né, onde hoje existe o estádio Nilzinho Santos. Então, ele foi construído em cima do cemitério Bom Jesus dos Passos. Tanto é que o bairro lá próximo, que é a Vila Passo, leva esse nome, Vila Passo, que ali existia um cemitério naquela região. Esse cemitério ele foi desativado ainda no século XIX, foi extinto no século XIX. Então ela foi sepultada lá e ninguém sabe o paradeiro dos seus remanescentes mortais. Na capela Bom Jesus dos Navegantes, que fica ali ao lado da igreja de Santo Antônio, tem um importante túmulo, mas é da filha dela, Ana Augusta Jansen Ferreira, né, que morreu em 1857, né, morreu muito antes de Ana Jansen. Algumas pessoas, uma informação, acham que é ali que a Ana Jansen está sepultada, emblemáticos, né, mais importantes da história do Maranhão, né, que virou uma figura lendária, mas que tem uma história muito importante para o Maranhão oitocentista, para o século XIX, né, que tem uma história bastante interessante, bastante inusitada, né, com a sua origem, que veio de uma origem humilde, conseguiu se impor, né, na sociedade, conseguiu chegar a uma posição de domínio, de comando, tá? Portanto, uma figura bastante incomum para essa época, né, para esse período, né, e que acabou se impondo, usando de certa forma as mesmas estratégias, né, que os homens usavam, embora sendo mulher, né, para poder se impor e vencer, né, as suas contendas e as suas querelas políticas e econômicas.